Quando esse fazendeiro cortou a cabeça da galinha dele para comer, ele acabou não cortando um pedaço do cérebro e a galinha continuou andando sem a cabeça dela. Não acreditando no que ele estava vendo, ele largou o machado da mão e esperou a galinha morrer sozinha. Mas quando isso também não aconteceu, ele decidiu pegar um conta-gotas e dar água e comida para a galinha com gotinhas pequenas. No dia seguinte, ela ainda estava viva e bem alimentada. Então ele começou a mostrá-la para vários vizinhos que logo transformaram a galinha numa celebridade. Em alguns dias, várias pessoas de outras cidades viajaram até lá só pra ver ela. E por conta disso, ele continuou alimentando ela e os dois foram juntos até vários torneios em vários lugares do país, onde a galinha se apresentava e as pessoas pagavam pra assistir. Graças a isso, o dono da galinha acabou ficando rico e ele conseguiu melhorar a fazenda, enquanto a galinha teve uma vida relativamente saudável. Mas 18 meses depois, ele acidentalmente deu comida demais pra galinha e como ela não tinha mais uma cabeça pra cuspir, ela acabou engasgando e morrendo. Quando esse cara teve que entregar uma encomenda de avião, o motor dele parou de funcionar e o avião acabou caindo na floresta. E horas depois, o homem acordou sozinho com o avião quebrado e uma encomenda para entregar. Logo de cara, ele viu que todos os rádios estavam quebrados, então ele decidiu pegar a encomenda e toda a comida que o avião tinha e continuar seguindo viagem pelo caminho que o avião iria. O problema foi que ele logo encontrou um rio com jacarés dentro dele e ele decidiu atravessar ele em silêncio sem largar a encomenda, o que por um milagre deu certo. Quando a noite chegou, ele montou uma fogueira e sobreviveu sendo picado por vários mosquitos e afastando as cobras venenosas que apareciam perto dele, tudo enquanto a encomenda continuava sempre do lado dele. Como ele conseguia comer peixes e ovos de pequenas aves, ele conseguiu energia o suficiente para andar por 35 dias, até que por muita sorte, ele encontrou justamente as pessoas que iam receber a encomenda dele. Na mesma hora, eles abriram a encomenda, que era um pacote de gasolina ilegal, e encheram um tanque de um trator para destruir a floresta, pagando o homem muito dinheiro pelo envio. Quando essa velha morreu e deixou todos os 10 milhões que ela tinha só pro cachorro dela, os netos dela, que não ficaram com nada, queriam fazer de tudo para pegar o dinheiro para eles. Logo de cara, o dinheiro foi entregue para uma cuidadora que alimentou o cachorro como se ele fosse um rei, colocando ele para viver numa casa enorme e dando carne todos os dias. O problema foi que ela começou a receber várias cartas de pessoas que queriam matar o cachorro, e algumas pessoas esquisitas foram até mesmo bisbilhotar a porta da mansão, o que fez ela colocar seguranças armados 24 horas para garantir que ninguém fizesse nada. Foi então que os netos da velha, que estavam pobres, ficaram com raiva de ver o dinheiro sendo gasto desse jeito e logo entraram na justiça para pegar a parte que era deles. E como a cuidadora estava gastando 300 mil dólares por ano com casa, comida e segurança só para um cachorro, o juiz ficou bem confuso. Por conta disso, ele decidiu que o cachorro ficaria só com 1 milhão e o resto do dinheiro seria entregue para os netos, até que o cachorro morreu em paz com 12 anos de idade. Quando essa garota de 15 anos estava pedindo carona na rua, um homem de 50 anos convidou ela para entrar no carro dele e pediu para ela entrar sozinha. Na mesma hora, todas as pessoas que estavam ali disseram que isso era uma má ideia, mas como ela estava desesperada porque ela tinha fugido de casa, ela resolveu aceitar. No primeiro momento, o homem se apresentou como uma pessoa muito amigável e ainda ofereceu um refrigerante para ela beber, dizendo que ele também era um pai de família e que o filho dele também já tinha fugido antes. Mas depois de mais alguns minutos de conversa, o homem do nada entra num caminho totalmente diferente e fala para ela que errou sem querer. Por conta disso, ele decidiu parar o carro e ir até um mato para ir no banheiro. E quando a garota abriu a porta do carro e pegou um galho para se defender, do nada o homem aparece atrás dela e atinge ela na cabeça com uma barra de ferro. Ela só acordou no dia seguinte com pedaços do braço dela faltando e logo ela foi levada para um penhasco, onde o cara jogou ela e foi embora correndo, achando que ela tinha morrido. Mas ao invés disso, ela foi se rastejando até uma estrada, onde ela acabou sendo encontrada por um casal, que levou ela até um hospital. Lá dentro, ela conseguiu fazer um retrato falado do homem e logo ele foi encontrado e preso. Quando esse cara foi viajar de avião com o cachorro e os funcionários não deixaram o bichinho entrar, a única opção foi colocar o cachorro para viajar no porão congelante junto com as malas. Logo de cara, o homem foi pro lugar dele tranquilo, enquanto o cachorro ficou nervoso com o frio do porão. E quando o avião decolou, o frio ficou tão insuportável que o cachorro quebrou a casinha dele e começou a andar pelo porão junto com as malas. Como ele estava nervoso, ele começou a arranhar as malas dos outros passageiros e a fazer uns barulhos bastante estranhos, que logo foram ouvidos por algumas aeromoças, e elas perceberam que algo estava errado. O problema é que depois que o avião decola, o porão fica totalmente trancado até o final do voo, e como o cachorro não estava acostumado com o ambiente e estava totalmente livre e nervoso, ele começou a morder alguns cabos, o que acabou danificando algumas luzes do avião, deixando as pessoas bastante assustadas. Sem saber o que estava acontecendo direito, o piloto percebeu que tinha alguma coisa errada e decidiu levar o avião de volta para o aeroporto. E quando as pessoas descobriram o motivo, elas ficaram nervosas com o cachorro. Todas as madrugadas, esse homem saía de casa com uma roupa branca de fantasma e assustava várias pessoas que estavam dormindo, batendo na porta e depois desaparecendo, e também fazendo barulhos macabros que
assustavam geral. Durante o dia, as pessoas começaram a comentar sobre o que estava acontecendo, e quando muitas delas disseram que também estavam ouvindo esses barulhos de fantasma, ele acabou ficando famoso e a cidade inteira começou a ter medo. Por conta disso, muitos moradores pararam de sair de casa à noite e ainda colocaram madeira na porta, o que deixou o trabalho dele bem mais fácil, já que ninguém mais estava vendo o que ele estava fazendo. O problema foi que uma das noites em que ele acabou indo assustar uma mulher, ela acabou conseguindo ver nitidamente que ele usava uma roupa branca, e no dia seguinte ela contou essa informação pro xerife da polícia. Foi então que o xerife decidiu passar várias noites acordado procurando esse tal fantasma, e numa determinada noite ele acabou avistando um cara sozinho vestido totalmente de branco que estava voltando de uma padaria. Na mesma hora ele enfiou 3 tiros no cara, que acabou morrendo sem ter culpa de nada. Se sentindo mal, o fantasma confessou tudo e foi preso junto com o xerife. Quando esse cara pousou um helicóptero de noite, um homem ali perto sacou uma arma e roubou o helicóptero, chamando vários comparsas para levantar voo de novo. Na mesma hora, os caras voaram até o prédio de uma empresa cheia de dinheiro e desceram até lá com explosivos no bolso, explodindo todas as portas e pegando tudo de valioso. Obviamente que o primeiro homem e várias outras pessoas viram aquele helicóptero voando de forma estranha e logo chamaram a polícia. Mas quando os policiais foram até o helicóptero deles para combater os caras no céu, a pista estava cheia de explosivos e eles não podiam decolar. Então, os policiais decidiram seguir os ladrões com os carros mesmo, acreditando que eles teriam que pousar o helicóptero em algum momento. Mas quando os bandidos perceberam que isso estava acontecendo, eles decidiram mudar a direção do helicóptero e fazer os policiais seguirem ele até a rua de um depósito antigo, onde eles tinham colocado espinhos na estrada, que na mesma hora furaram os pneus dos policiais. Sem nenhum policial na cola, eles pousaram num outro lugar distante e desapareceram com 5 milhões no bolso. Quando esse homem conseguiu hackear 100 celulares, ele entregou esses celulares hackeados para os motoristas de Uber fazerem mais dinheiro. Logo de cara, os motoristas hackeados receberam o poder especial de se teletransportar pelo mundo, porque sempre que uma pessoa chamava um Uber, o celular hackeado mostrava sempre que ele estava do lado do passageiro, permitindo o motorista hackeado aceitar a corrida antes dos outros, mesmo estando do outro lado da cidade. Por conta disso, os passageiros tinham que esperar 30 minutos para os carros chegarem, e os motoristas que não tinham celulares hackeados não tinham mais corrida nenhuma, o que fez mais e mais deles também irem lá comprar esses celulares especiais. O problema é que eles achavam que as corridas não pagavam dinheiro suficiente, então o hacker colocou um botão que permitiu aos motoristas a criarem clientes falsos. Quando um passageiro ia pedir uma corrida, já tinham 10 pessoas falsas no mesmo lugar que ele pediu, o que deixava o preço da corrida caro pra caramba e fazia os motoristas reais irem buscar passageiros que nem existia. Por sorte, mesmo tendo perdido 40 milhões nesse golpe, a Uber acabou descobrindo e prendendo os hackers. Quando esse mendigo tava passando fome na rua, um homem suspeito ofereceu pra ele 5 litros de cachaça e ainda deu uma casa novinha pra ele morar. Tudo isso só foi possível porque antes desse mendigo ser levado pra essa casa, um velho alcoólatra morava nela sozinho. E um dia o dinheiro dele acabou e ele não conseguiu mais pagar o aluguel. Quando isso aconteceu, ele resolveu beber muito pra fugir do problema. E por conta disso, ele acabou infartando e morrendo. No dia seguinte, o dono da casa decidiu levar o corpo dele e vender pra uma faculdade de medicina, que pagou 20 mil reais pelo corpo do velho. Com todo esse dinheiro na mão, o dono da casa decidiu que queria mais e por isso ele chamou o mendigo pra morar lá de graça. Mas dessa vez, ele se escondeu na casa junto com um amigo e os dois deram um mata-leão no mendigo quando ele tava bêbado. E depois de vender o corpo dele pra faculdade de novo, eles repetiram esse processo com mais 17 pessoas. O problema foi que depois de verem tanta gente morrendo de forma inexplicável, os professores da faculdade acabaram reconhecendo um dos corpos. E quando eles chamaram a polícia pra prender os caras, os policiais decidiram matar o assassino e dar o corpo dele pra faculdade estudar também.